Ide por todo o mundo e anunciai o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero partilhar e orar em cima deste santo Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao versículo 20. Jesus estava instruindo, ensinando, formando os seus discípulos. Jesus enviou os seus discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o reino de Deus a toda a criatura, como fala a partir do versículo 15 deste capítulo 16 de São Marcos. Jesus, antes de voltar ao Pai, Jesus enviou eles, como fala o versículo 17, estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Eles expulsarão demônios, eles falarão novas línguas. Se beberem veneno mortal, não lhe fará mal algum. Eles imporão as mãos aos enfermos, aos doentes, e eles ficarão curados. Jesus, ele conclui, antes de voltar ao Pai, e disse aos discípulos: estes sinais acompanharão todos vocês. Os discípulos, aonde iam, eles anunciavam o reino de Deus, acompanhados de prodígios, de milagres. O anúncio do reino de Deus era acompanhados de sinais, de curas, milagres e prodígios, como fala em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 29. Os discípulos, aonde eles anunciavam o reino de Deus, tremia o lugar tremia. Ali acontecia curas, milagres e prodígios, porque os discípulos eram uma só alma, um só espírito, um só coração. Eles estavam unidos no anúncio do reino de Deus, como fala o próprio Jesus em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 19, aonde está: reunidos em meu nome, 2, 3, 4, eu estou no meio deles. Jesus, ele enviou os seus discípulos e o anúncio deles era acompanhados de sinais. Jesus também, ele quer me enviar, te enviar, nos enviar. Jesus nos chama a crer. Jesus nos chama a ser batizados. Todos aqueles que crer e forem batizados serão salvos. Estes milagres acompanharam aqueles que crerem. Jesus nos chama a expulsar os demônios da fofoca, da mentira, os demônios da contrariedade, da mágoa, do ódio, o demônio da falta de fé, da tristeza, da falta de esperança. Jesus nos chama a expulsar os demônios de acusação. Jesus nos chama a colocar a mão aos enfermos e eles serão curados. Jesus nos chama
a colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. Jesus nos chama a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus está no nosso meio, Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós somos batizados, nós queremos também, Senhor, anunciar o Teu reino, como os discípulos anunciaram. O Senhor enviou eles antes do Senhor voltar ao Pai. Eles foram anunciar, o anúncio deles eram acompanhados de curas, milagres e prodígios. Nós também queremos anunciar o nosso anúncio acompanhados de cura, milagres e prodígios. Senhor Jesus. Amém.